Sim, Jesus. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus, porque através do que o Senhor fez naquela cruz, o Senhor abriu um novo e vivo caminho. O Senhor nos colocou juntamente contigo ao lado do Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque não precisamos ir a nenhum outro lugar, porque nós estamos no melhor lugar. Estamos sentados contigo em regiões celestiais. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu esse direito, o Senhor nos deu essa permissão, o Senhor nos deu esse espaço, o Senhor nos deu este lugar, nos deu esta posição, sentados ao lado, juntamente contigo, ao lado do Pai. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela sua manifestação de amor sobre nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos encheu do amor do Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui manifestando o seu poder sobre nós. E agora, neste momento em que vamos ler, meditar, pensar a respeito da sua palavra, que nós possamos, Espírito Santo, ser guiados, dirigidos, conduzidos pelo Senhor. Que nós sejamos ministrados, não pelas palavras que vão sair da minha boca, mas pelo toque do seu poder sobre as nossas vidas, sobre a tua manifestação em nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Antes de você se assentar, eu quero que você cumprimente alguém que está aí do seu lado. Estique a sua mão, dê um abraço se for o caso, e diga bem nos olhos dessa pessoa: você é amada ou amado do Pai. Você é um amado do Pai. Diga isso para quem está aí perto de você. Aleluia. Eu quero hoje, vocês podem se assentar por gentileza, eu quero hoje compartilhar um pensamento com você. É um tema, um assunto que de alguma forma eu já trouxe embutido aqui em outras mensagens, né, colocado aqui como parte em outras mensagens, mas eu quero tratar hoje esse tema de uma forma mais específica e mais direta, e principalmente porque é um assunto que tem me ajudado, que tem me dado suporte, que tem me dado força e que tem me feito andar da forma como tenho andado aí nos últimos anos da minha vida, né? E é um tema muito central, que se você entender ele, se você compreender ele, se você assumir isso dentro do seu coração, se isso entrar no seu espírito, automaticamente a sua vida vai mudar com relação às pessoas que estão ao seu redor, com relação às pessoas que estão próximas a você, na sua relação com Deus. Eu tenho certeza disso, tenho certeza absoluta. Quero começar aqui lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, apenas 2 versículos, os versos 16 e 17. Neto, eu ia pedir para você mudar a versão aí, por gentileza. Se você puder pôr a RA, por favor, daí fica igual a minha aqui, a gente não faz confusão daí na hora de ler. Se eu estou lendo uma coisa aqui, dá a impressão que lá está diferente. Beleza, obrigado, Neto. Então, o texto diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus, ele dedicou um tempo, dedicou um momento, depois do batismo de Jesus, para que ele expressasse verbalmente e figuradamente, porque tinha uma pomba ali, né, a expressão, né, o mover de amor dele para com Jesus. Alguns estudiosos aí, teólogos, algumas literaturas dizem que este é o primeiro ato público de Jesus. Dentro de toda a sua vida, de todo o momento, tinha mais ou menos 30 anos, e a primeira ação, primeira atitude pública de Jesus foi ser batizado, passar pelo batismo de João. E no final daquele momento, daquele instante ali, daquela circunstância, Jesus, ao sair da água, os céus se abrem, uma pomba desce, o Espírito de Deus se manifesta, e Deus fala: este é o meu filho amado.
Para quem será que Deus estava falando essa expressão? Será que era para Jesus? A expressão que está ali no texto não diz que era para Jesus. Deus não estava falando, Jesus, você é. Não, não era isso. Ele está falando, este é. Ou seja, ele estava falando para aquelas pessoas que estavam ali ao redor. Mas claro que Jesus ouviu, e curiosamente esse é um dos poucos textos que os 4 evangelistas narram. Os 4 evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram o batismo de Jesus. E nós sabemos que os evangelhos eles foram escritos por pessoas diferentes, em momentos diferentes, e cada um evidentemente, colocou, ao escrever o evangelho, colocou as suas impressões pessoais, aquilo que mais marcou a sua vida. E o batismo de Jesus consta nos 4 evangelhos. E Mateus é o único que usa essa expressão, este é meu filho. Lucas e João dizem, tu és o meu filho. E Marcos só narra o batismo, não fala nada a respeito da pomba ou da manifestação, mas fala do batismo. Mas quando Deus fala para Jesus, independente se ele fala, tu és o meu filho ou este é meu filho, aquelas pessoas que estavam ali ouviram esse testemunho de Deus. E aí eu quero que você entre comigo aqui num modelo de pensamento, porque Deus precisava fazer isso, colocar essa expressão de amor sobre a vida de Jesus para aquelas pessoas e para o próprio Jesus. O que eu acho curioso aqui no texto, na verdade, não é apenas o que aconteceu, mas a sequência. O capítulo 4 de Mateus entra exatamente no momento em que Jesus vai para o deserto, jejua 40 dias, e ele é tentado por Satanás em 3 aspectos. E antes de Jesus passar por esse período de jejum, juntei aqui, né, Jesus e jejum, antes de Jesus passar por esse período de jejum, ele teve afirmado, selado sobre a vida dele, que ele era amado do Pai. Então o que eu quero que você compreenda hoje, abertamente aqui, né, já diretamente falando para você, o que eu preciso que você entenda e saia daqui hoje com isso muito bem estabelecido, como uma coluna, como um princípio, como um valor na sua vida, é que você é amado do Pai. Você tem o amor de Deus manifesto sobre a sua vida, e nós vamos ver através de qual forma. Mas é importante que essa verdade, ela esteja presente na sua vida. Vamos ver alguns aspectos do quanto essa verdade apoiou, sustentou Jesus no que aconteceu na sequência na vida dele. Veja Mateus capítulo 4, então, se você está usando uma Bíblia aí no celular, talvez rolar a meia tela aí, já vai chegar no capítulo 4, se você virar uma página na sua Bíblia de papel, vai chegar aí no texto. Mateus 4, verso 3, Jesus está no deserto, 40 dias de jejum, no final dos 40 dias, Satanás aparece para ele, e o texto diz assim, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que está acontecendo aqui? Satanás pega Jesus num ponto da necessidade humana dele. Ele estava há 40 dias sem comer. É claro que ele estava com fome. Jesus era um homem, como eu, você, era um ser humano, como nós que estamos aqui. O corpo dele ficou privado de alimento por muitos dias. É claro que ele estava com fome. E Satanás, ele resolve lançar, trazer uma tentação sobre a necessidade básica que Jesus tinha naquele momento. Só que Jesus, sabendo que ele é o Filho amado, que ele é o Filho de Deus, que o amor de Deus estava sobre a vida dele, ele entende que o alimento, a comida, aquilo que é humano, aquilo que é natural, aquilo que é relacionado às nossas coisas corriqueiras, ao nosso dia a dia, não é o que nos sustenta. O que nos sustenta é o amor de Deus sobre as nossas vidas. E aí então, no verso 4, Jesus diz assim, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 40 dias antes,
A palavra que procedeu da boca de Deus para Jesus é: tu és o meu filho amado. Meu irmão, no momento em que você se encontrar em uma privação, seja uma privação financeira, seja uma privação de recurso, de alguma forma, de impossibilidade de fazer algo, isso não pode e não deve impedir que você perceba e que você saiba que você é um filho amado. Meu irmão, não é o que você tem na sua conta, não é o que você tem de bens, de carro, de casa, de roupas, que determina o amor, o tamanho do amor de Deus por você. Pode ser que as pessoas até te valorizem mais se você tem mais recurso. Pode ser que as pessoas até te deem mais atenção se você tiver talvez um diploma, uma formação. Pode ser talvez até que as pessoas tenham preferência por estar com você se você faz parte do mesmo grupo, se você tem os mesmos interesses. Pode ser que as pessoas até valorizem aquilo que está aparente na sua vida. Mas Deus ama você por quem você é. Jesus sabia que ele estava necessitando de algo, de comida, de alimento. Satanás sabia disso. E ele vai exatamente nesse ponto da ferida. E o que eu quero dizer para você é: não deixe em hipótese alguma uma circunstância colocar em xeque, alguns irmãos entendem bem aí o que eu falo quando eu digo colocar em xeque. Colocar em xeque, questionar a sua relação com Deus. Não é o dinheiro, não são as coisas, não são os bens que vão determinar o quanto Deus ama você. Não, nunca, em hipótese alguma. E o que me chama mais atenção naquele texto de Mateus 3, 16, 17, ou 17, quando Deus fala para Jesus: este é o meu filho amado. Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha multiplicado nada, não tinha transformado água em vinho, Jesus não tinha feito absolutamente nada, mas ele é alvo do amor de Deus. O segundo aspecto que Satanás aborda, Mateus capítulo 4, verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, sobre uma torre, sobre um lugar elevado no templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás está citando aqui a palavra de Deus, o Salmo 91, os versos 11 e 12. E ele está desafiando Jesus. E ele está desafiando Jesus na fé de Jesus. Ele está dizendo assim: se você é filho de Deus, sobe lá. Aliás, ele subiu, né? Se você é filho de Deus, pula daqui. Se atira daqui. Porque afinal de contas, a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro dos Salmos, diz que se você pular, um anjo do Senhor vai te guardar, vai te proteger. E o segundo aspecto que eu estou trazendo para você: não deixe que Satanás tente a sua fé, colocando um desafio em você, para dizer assim: se você é filho de Deus, por que você está aí com esse problema de saúde? Por que você não está conseguindo ter sucesso no seu trabalho? Por que as coisas não estão dando certo na sua vida? Foi isso que Satanás, era isso, essa intenção que eu extraio do texto. Satanás estava desafiando Jesus e dizendo: olha, salta daí. Afinal de contas, Deus cuida de você. Quando alguma coisa não dá certo no que você está planejando, no seu dia a dia, quando alguma coisa acontece na sua saúde, não deixe que o questionamento de Satanás encha o seu coração. Olhe para aquilo que Deus está fazendo e fale assim: Senhor, obrigado, porque eu sou seu filho, eu estou assentado em lugares celestiais. Obrigado porque o Senhor me deu a vida eterna para viver contigo. Obrigado porque o Senhor me tirou
do império das trevas e me colocou no reino do seu amor, no reino de amor de Jesus. Obrigado porque o Senhor transformou a minha vida. Obrigado porque o Senhor me encheu com o poder do Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor tirou o pecado de sobre a minha vida. Obrigado porque o Senhor me libertou das trevas. E de tudo isso que Deus fez, muitas vezes nós paramos, jogamos tudo isso do lado e falamos assim, mas eu estou com um problema aqui, estou com uma dificuldade ali, isso está faltando na minha vida. Era isso que, na verdade, Satanás estava querendo colocar. Falou, Jesus, sobe lá, daqui de cima. A palavra não diz que se você pular, Ele vai te guardar. Pare de olhar as circunstâncias e achar que Deus está longe. Agora, Jesus, ele tinha uma propriedade dentro dele, que diante desses desafios, ele sabia que ele é amado do Pai. Meu irmão, se essa verdade entrar no seu coração hoje, amanhã de manhã, lá no seu trabalho, quando o seu chefe chegar criticando uma situação, quando um problema surgir, quando uma situação aparecer e falar, não consigo, não dá para resolver, ninguém consegue, você vai olhar para essa circunstância e falar, Deus, obrigado. Porque acima de tudo isso, eu sou um filho amado. Meu irmão, não é o que você vive que determina quem você é. Nós precisamos incorporar isso no nosso dia a dia. O terceiro aspecto aqui, Mateus capítulo 4 ainda, os versos 8 e 9. O texto diz assim, Satanás aqui, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aqui Satanás bate ou vai para um lado, que é um lado muito perigoso. É uma linhazinha muito fina, como eu querer correr aqui em cima, assim, bem aqui em cima da pedra aqui. É muito fina, uma linhazinha muito fina. Satanás está tentando mexer com um negócio chamado ego, com o orgulho, com a soberba. Ele está dizendo assim, se você é o filho de Deus, se o seu filho, ele fala nos outros dois, ele mostra todos os reinos e fala, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. E eu vou te dizer, meu irmão, que eu vi muitas pessoas, muitos cristãos caírem, se renderem a um elogio, a um tapinha nas costas, e deixar o orgulho encher o peito, e falar, olha como eu sou bom. Eu tinha um costume de falar no ambiente de trabalho, principalmente quando eu liderava a equipe, tinham várias pessoas, gerenciando pessoas, e às vezes um cliente vinha e criticava o colaborador, criticava assim pesadamente, reclamava, às vezes até entrava em contato diretamente com a empresa, e aí a pessoa sentia um lixo, assim, sentia muito mal. Aí eu chamava a pessoa, tinha uma conversa com ela, e falava assim, olha, nunca assuma, nunca admita que 100% da crítica de alguém sobre a sua vida é verdadeiro. Pode ser que exista algum ponto de falha que você precisa melhorar, mas não assuma isso como sendo a verdade sobre a sua vida. Aí a pessoa dava uma animadinha assim, daí eu falava, mas quando alguém te elogiar, rasgadamente também, não ache que você é a última bolacha do pacote, é a última Coca-Cola gelada que tem no deserto. Tome cuidado. O ego e o orgulho, eles são muito perigosos. Muitas e muitas vezes, nós queremos fazer algo para alguém ou para outra pessoa, não porque amamos a pessoa genuinamente ou inteiramente de forma despretensiosa, mas fazemos porque queremos um retorno, um muito obrigado, um tapinha nas costas, uma mensaginha no WhatsApp dizendo, olha, ainda bem que você me ajudou aqui, consegui isso, consegui aquilo. Muitas vezes nós ajudamos o outro porque sabemos que vai haver alguma compensação. Isso é muito comum, mais comum do que você imagina. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da igreja, e vou dizer aqui até que dentro da sua própria cabeça. Isso é muito comum.
Quantas vezes eu não acordei e os filhos fazendo algumas coisas que corriqueiramente tinha que mandar fazer, né? Falei, lá vem um pedido, né? Vai vir, vamos ver a conta que vai vir aqui dessa louça lavada. Uma cama arrumada, vai ter uma conta essa cama arrumada. É a natureza humana. E Satanás, ele pega esse aspecto e ele fala assim, está vendo aqui esses reinos? Eu posso te dar tudo isso. Só você se ajoelhar aqui. Só você negociar os valores, me entregar algumas coisas que são preciosas. Mas Jesus tinha, dentro do cerne da sua vida, dentro do centro da sua vida, uma convicção, que nada que Satanás poderia dar a ele é maior do que o amor do Pai sobre a vida dele. Meu irmão, não existe nada nessa terra, não existe nada nesse universo que possa ser maior do que o amor de Deus sobre a sua vida. Então não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios, não negocie aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua relação, o seu relacionamento de liberdade e de amor com Cristo Jesus. Não faça isso. Não abra mão de princípios e valores que Ele colocou no seu coração. Não abra mão de receber e de aceitar a graça de Deus sobre a sua vida. Não queira trocar o relacionamento com Deus por coisas, por fazer coisas para Ele. Não, é através da graça que você se relaciona com Ele. Não abra mão de que, entendendo e recebendo a graça de Deus sobre a sua vida, achar que daí você pode fazer qualquer coisa, e que você pode cometer qualquer erro. Não. A graça, ela te habilita a andar fora e longe do pecado. Ela não te incentiva a viver de uma forma libertina, livre, de qualquer jeito. Não. Ela é quem te capacita a ter uma vida de liberdade, de escolhas, para que você tenha a capacidade de escolher a forma correta de viver. Jesus poderia conquistar reinos através daquela troca. Mas Ele abre mão, porque Ele sabe que o amor do Pai é maior do que qualquer bem que estava disposto ali naquele momento. Agora, como é que você pode usufruir deste amor? Como é que você pode entender esse amor? Como que você pode receber isso sobre a sua vida? Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 18. O texto diz assim: ora, tudo provém de Deus. Vou ler de novo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O verso 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Primeira coisa, nós precisamos entender que tudo provém de Deus, e que Ele, em Cristo Jesus, providenciou, como tudo provém dEle, providenciou uma reconciliação nossa com Ele. Tudo provém de Deus, que em Cristo Jesus preparou uma reconciliação. Então, o primeiro aspecto que você precisa entender, que você tem necessidade, é obrigatório que você entenda: você foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Parece, e você está falando isso, mas você fala isso toda vez que você prega, você fala isso está aí, eu já li na Bíblia várias vezes, já li Coríntios aí centenas de vezes e já decorei isso, já sei até decoro onde é que está. Meu irmão, isso precisa ser uma verdade em você. Porque quando acontecer, e eu sei que vai acontecer, quando acontecer de passar por uma situação de um erro, de um problema, de uma escorregada, essa verdade precisa bater em você e falar: espera um pouquinho,
João escreveu lá na sua carta, no capítulo 1, verso 9, que se nós cometermos um pecado ou errarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Meu irmão, nós precisamos ter essa verdade estabelecida dentro de nós. Porque senão, o que vai acontecer, lá no começo da minha vida cristã, eu pensava assim, por uma orientação errada do passado, da origem cristã que eu tenho, eu errei, pequei, meu Deus, agora eu estou em pecado, agora Deus não me ouve, Deus não vai mais me ouvir, Deus fechou os ouvidos, tapou os olhos. É claro que se eu permanecer numa atitude pecaminosa, rebelde, contrária à palavra de Deus, vivendo, me envolvendo no pecado, isso a Bíblia chama de iniquidade, né? Você se enxafordar naquela situação, é claro que você vai estar longe de Deus. É claro que aquilo que Isaías escreve lá no capítulo 50 e alguma coisa que eu não lembro, decoro agora, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, isso vai existir. Só que nós precisamos entender que o ministério, o serviço, né? Aqui o texto usa a palavra ministério, que na verdade nada mais é do que serviço de Jesus foi nos reconciliar com o Pai. E aí nessa reconciliação, no verso 19 aqui de 2 Coríntios 5, Paulo escreve e diz assim: estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Eu errei. Eu preciso admitir, eu preciso reconhecer esse erro. E ao fazer isso, eu dou um passo atrás e falo: Deus, eu errei. E eu preciso mais uma vez acessar a sua graça, o seu favor, eu preciso me reconciliar contigo. Mas, meu irmão, saiba que Deus não vai deixar de te ouvir. Ele não vai virar as costas para você. Aliás, se Deus virasse as costas para quem comete um erro, por que você acha que Ele desceria no jardim do Éden atrás de Adão e Eva? Tenha isso muito claro na sua mente, no seu coração. Naquele instante em que o Adão e Eva, o casal ali, comete um erro, eles fazem algo, desobedecem a Deus. Se isso fosse tão contrário à presença de Deus, Deus não teria ido lá. Se Deus ele abominasse o pecador, não o pecado, o pecador, Ele não teria colocado Jesus numa terra onde só existem pecadores. Você entende a importância do ato de Deus? Ele nos reconciliou com Ele. Por que Jesus sabia que Ele tinha o amor do Pai sobre Ele? Por que Jesus tinha essa convicção? E diante das tentações, daqueles 3 momentos, na necessidade básica, física, financeira, de recurso ali, né? Não era dinheiro, mas era o pão. Numa questão de crer, de quem Ele era, da sua fé, da sua relação com Deus, e na questão do seu orgulho, do seu ego. Por que naqueles 3 momentos Ele sabia quem Ele era? Porque ele recebeu nele o amor do Pai. Agora, se nós entendemos que Deus nos ama, nós temos que crer e ter certeza de que essa reconciliação ela é verdadeira e permanece para sempre. Ela não muda. Não muda. Então, o primeiro aspecto para que você receba esse amor é entender que nós fomos reconciliados com o Pai. O segundo aspecto está em 1 João, capítulo 4, o verso de número 9. 1 João 4, 9. Acho que vou ler o 10 também. Ele diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Olha só, para um pouquinho aqui nessa frase. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Então, como que o amor de Deus se manifestou em nós? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, se você quer ser um alvo, quer ser foco do amor de Deus sobre a sua vida, você precisa entender que Deus te reconciliou em Cristo, e que em Cristo Ele ama você. É obrigatório que você esteja em Cristo Jesus. Não existe como ser alvo do amor de Deus se você não estiver em Cristo. Eu vou repetir isso. Não existe como ser alvo do amor de Deus se você não estiver em Cristo Jesus. A sequência aqui, o verso 10 diz assim: nisto consiste o amor,
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou como propósito, motivo, como razão ali, né? Para perdoar os nossos pecados, como propiciação pelos nossos pecados. Na verdade, o amor de Deus se manifesta a nós através do que Jesus fez. E essa é a única forma de você acessar o amor de Deus. Por isso Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você é alvo do amor de Deus em Cristo Jesus. Em Jesus. E o último aspecto que eu quero ver aqui com você. Na verdade, eu quero ler mais 2 textos, mas esse daqui é extraordinariamente especial. João, capítulo 17. Sempre que eu leio um versículo desse texto, eu faço essa recomendação. João era tão próximo de Jesus, tão próximo de, né? Jesus tinha 3 pessoas dos seus discípulos ali que eram muito próximos a ele. João era um deles, tanto que João é chamado de o discípulo amado. Que João registrou no seu evangelho uma oração que Jesus fez. Então eles estavam tão próximos, Jesus estava orando, e João registra, e está aqui no capítulo 17, e eu sugiro a você, leia essa oração várias vezes. Ela é complexa em alguns momentos, o jogo de palavras é bastante elaborado, você precisa ler com calma, mas eu te digo, leia, vale a pena você investir um tempo lendo João 17, mais de uma vez ao longo da sua semana. E eu quero ler aqui os versos 20 a 26, que diz assim, Jesus estava orando, lembra disso, é Jesus orando, e ele diz: eu não rogo somente por estes. Ele está falando assim: eu não estou orando só por esses que estão aqui perto de mim agora, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Se você crê em Jesus por conta da palavra de Deus, erga a sua mão. Por gentileza, eu ergo a minha mão. Se você crê em Jesus por causa da palavra de Deus, então você é alvo da oração que Jesus fez 2000 anos atrás. E aí ele diz assim: mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, o verso 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e olha só, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Meu irmão, Jesus orou para que você possa entender que ele foi enviado do Pai e que o Pai ama você. E se isso foi motivo da oração de Jesus, tem uma importância. Por isso que eu disse no começo, se você entender essa verdade, e essa verdade entrar em você, as circunstâncias do seu dia a dia vão mudar. Não tem como não mudar. Só que fica um pouco mais impactante ainda. Ele continua dizendo aqui no verso 23, como também amaste a mim. Ou seja, nós lemos Mateus 3, 16 e 17, né? Deixa eu ver aqui, colar aqui, 16 e 17. Onde Jesus recebe uma declaração de amor do Pai. E aí aqui na oração, ele diz, vou ler novamente aqui o verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meu irmão, quando eu li essa frase, o meu entendimento é o seguinte: quando Jesus sai da água no batismo, e Deus fala, eis o meu filho amado, no qual me comprazo, este é o meu filho amado, tu és meu filho amado, conforme o evangelho que você lê. E quando eu leio a oração de Jesus, eu me sinto incluído naquele momento em que Jesus sai da água e recebe aquela declaração de Deus. Porque Jesus, ele diz assim, do mesmo jeito que o Senhor me amou, o Senhor ama eles. E não ama só esses que estão aqui ao meu redor, ama todos aqueles que vão vir a crer em mim por causa da sua palavra.
Só que ainda fica um pouco mais profundo. O verso 24 diz assim: Pai, a minha vontade. Se você quer um dia saber qual é a vontade de Jesus, está escrito nesse versículo. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. A última música que nós cantamos chama Lugares Celestiais. E você cantou uma frase que eu não sei se você prestou bem atenção nela. Mas você disse assim: eu estou sentado contigo em lugares celestiais. O que você cantou é uma consequência do que Jesus orou. Eu vou ler novamente aqui. Ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. E o verso 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja onde? Neles, e eu neles esteja. Meu irmão, Jesus orou para que eu e você entendêssemos e vivêssemos cheios do amor com que o Pai amou Ele. Meu irmão, isso muda a sua realidade. Isso muda, você para de ficar olhando as circunstâncias, as situações. Você para de ficar olhando quando uma pessoa te ofende e ficar chateado com ela, achando que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo outro, que não me entendeu. Meu irmão, largue para lá essas besteiras. Deixe para lá. Pare de ficar brigando, se degladiando com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seu chefe. Pare. Aquilo que você tem é muito mais precioso. Você tem o amor do Pai sobre a sua vida. Isso precisa mudar a nossa postura de cristão. Pare de ficar discutindo com seus clientes, de ficar brigando com eles. Pare de ficar disputando espaço dentro de um ambiente de trabalho, para quem foi o mais importante. Aquilo que existe de mais precioso no mundo, que é o amor do Pai, o amor de Deus está sobre você, se você estiver em Cristo Jesus. Mas às vezes a gente pega isso tudo, põe de lado, e fica muito preocupado com as nossas emoções, com o nosso jeito, com o jeito das pessoas, porque não me olhou, porque falou meio torto, porque virou as costas, porque me abandonou. Meu irmão, se alguém deixou você, virou as costas para você, te abandonou, diga assim: Pai, abençoe, que ele vá e seja feliz. Mas eu te agradeço acima de tudo, porque o Senhor continua me amando. Meu irmão, se as pessoas virarem as costas, Salmos escreve isso, né? Ainda que a mãe abandone o filho, o pai não abandona. Então nós precisamos entender que o desejo de Jesus, e eu não estou falando isso porque eu bati a cabeça e achei alguma coisa que era assim, não, a palavra de Deus diz isso. Nós lemos aqui, João 17, 24, a vontade de Jesus é que você esteja com Ele assentado nas regiões celestiais, e que você possa usufruir do mesmo amor que o Pai amou a Jesus. Você entende isso? O mesmo amor que o Pai devotou, derramou, entregou a Jesus. Mas para que você possa usufruir disso, você precisa estar nele, precisa estar assentado nele. A partir desse momento, eu compreendo quem eu sou, eu compreendo a importância do que Deus fez por mim, eu mudo as minhas atitudes, eu mudo o meu comportamento, eu mudo a minha forma de tratar as pessoas, eu mudo a minha forma de tratar a mim mesmo, eu mudo a minha forma de me relacionar com Deus. Eu não sou mais aquele pobre, cego, nu, coitadinho, que chega diante de Deus chorando, se lamentando, achando que é um pobre coitado que não pode nada. Nós confundimos muito, meu irmão, nós fazemos muita confusão
com necessidades materiais, achando que as necessidades materiais determinam quem nós somos. Claro que nós, na nossa pequeneza do ponto de vista humano, da natureza humana, nós não temos capacidade de fazer algo por Deus. Eu acabei de ler um dos textos aqui, eu não dei a ênfase, mas se eu não me engano, 1 João 4,9 fala um pouco sobre isso. Não foi o nosso amor por Deus que nos fez filhos. Ele nos amou primeiro. Se você depois tiver curiosidade, isso está lá, 1 João 4,9. Então, nós precisamos entender isso. Eu sou pequeno, mas pequeno em que sentido? Eu não tenho capacidade de fazer algo por Deus para que Ele me aceite. Mas eu tenho uma capacidade: aceitar aquilo que Ele fez por mim. E ao aceitar aquilo que Ele fez por mim, eu mudo a minha realidade. Então, se eu me achar muito grande, eu vou dizer assim: Deus, eu sou suficiente, eu não preciso de você. Aquilo que o Senhor fez, tá bom, eu sei que o Senhor fez, mas olha como eu sou bom. Por isso que os textos bíblicos, eles trazem uma consciência. E se você estivesse fazendo Fateme, quem está fazendo Fateme aqui, levanta a mão, por favor. Tem aqui uma meia dúzia aqui, o Léo está fazendo pela 20ª vez. Essa semana teve 2 aulas sobre batismo. Aula sobre batismo. Aprender a batizar, mergulhar, né? Mas, meu irmão, ali, na quarta-feira, quem estava ali na sala entendeu quem é o ser humano e o que é o arrependimento de verdade. Só que o arrependimento não é você se punir, você ficar lá dando uma chicotada nas costas, ficar de joelho no milho. Não, não. O arrependimento é você reconhecer quem você é, reconhecer o amor de Deus pela sua vida e isso mudar você, mudar o seu dia a dia, mudar a sua forma de viver. Estou fazendo essa provocação, né? Tem uma matéria lá que chama Batismo de Arrependimento, que você tem que assistir. Se você não fez, se matricule. Vem aí na terça-feira, 7h30, a gente conversa uma forma de você fazer, mas não deixe de fazer. E eu quero finalizar aqui lendo 1 João novamente. Vou seguir o texto que eu comecei a ler, 1 João 4, mas quero ir do verso 11 em diante. E o texto diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aqui eu vou te dizer que a porca torce o rabo, meu irmão. Porque se você entendeu que Ele te ama, independente do que você fez, por que você põe condições para amar as pessoas? Por que você fala assim: se passar de ano eu te dou um presente? Pode jogar a primeira cadeira, o pai que nunca falou isso para o filho. Por que nós condicionamos? Eu não vou ajudar. Nunca vem fazer nada aqui na igreja, por que eu vou lá ajudar? Que é oração? Apacentador do grupo familiar, tá? Fazendo o papel dos apacentadores aqui. Está pedindo oração, por isso, já falei quantas vezes que tinha que fazer tal coisa. Meu irmão, se você entendeu o amor com o qual você foi amado, ou é amado, por que você coloca condições no amor que você tem que ministrar às pessoas? E aí o texto continua dizendo: ninguém jamais viu a Deus. Verso 12, 1 João 4,12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Meu irmão, jejuar não aperfeiçoa o amor de Deus em você. Orar não aperfeiçoa o amor de Deus em você. Ler a Bíblia não aperfeiçoa o amor de Deus em você. Olha o que o texto diz. Vou ler de novo o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Só que não é amar para trocar alguma coisa. É amar como você foi amado. Independente do que você fez. É um outro patamar de amor. É uma outra forma de viver. E aí então,
O texto continua aqui no verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar a Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Meu irmão, segundo ele é, como Deus é, do mesmo jeito que Deus é, vou repetir a frase mudando uma palavrinha várias vezes, nós somos. Agora, isso depende se nós exercemos o amor da mesma forma que nós fomos amados. E aí o texto, finalizando aqui o 18 e o 19, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou. Só existe um motivo pelo qual você ama, é porque você foi amado. E o oposto de amor, qual é o oposto de amor para você? Egoísmo, ódio, talvez as pessoas falam. É o medo. O medo é o oposto do amor. Aonde não há amor, há medo. Se existe medo no seu coração, meu irmão, é porque o amor de Deus não se manifestou naquela área na sua vida ainda. O medo é o que nos faz pensar, ixi, Deus, amanhã tem aquele boleto para pagar. E eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou correr? O medo, ele fala, ixi, eu preciso ter aquela conversa com aquela pessoa. Puxa vida, que duro que vai ser. Quando você entende que você é amado, você fala, Deus, o Senhor sabe aqui a situação. Eu te agradeço, porque eu tenho tudo em Ti. O Senhor provê por tudo. Ah, Ivo, mas e daí? Se chegar o dia e não tiver o dinheiro? O amor de Deus é o mesmo por você. Isso não muda quem você é. E é isso que Jesus passou ali no deserto. Tentado nas suas necessidades básicas, tentado na sua fé, na sua posição, tentado no seu orgulho, talvez no desejo de ter muitas coisas. Não sei, né? Não estou acusando que Jesus tinha um desejo de ter muitas coisas. Estou dizendo que Satanás tentou ele na riqueza. Na essência humana, porque Jesus precisava passar pelas dificuldades que nós passamos para morrer por nós. E Jesus, certo do amor de Deus sobre a vida dele, convicto do tamanho do amor de Deus sobre a vida dele, ele soube rejeitar aquelas tentações. Nós, sabendo do tamanho do amor de Deus por nós, sabendo, como diz o verso 19 aqui de 1 João 4, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Você vai abrir mão de olhar para as pessoas com um interesse ou com uma forma de querer algo em troca. E você vai dizer, não, eu amo essa pessoa. Ah, por quê? Porque Deus me amou, é por isso que eu amo ela. Você entende que o motivo do amor, ele muda. O motivo do amor é, porque eu fui amado, eu amo. E aí me vem à mente aqui agora, eu nem passei o texto lá, Mateus capítulo 12, verso 35. Se você abrir aí, abre lá para nós, Neto, por gentileza. Mateus 12, 35. O homem bom tira do tesouro do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Olha só, deixa esse texto aí para nós um pouquinho. Vamos pensar nele. Se você entende e recebe o amor que Deus tem por você, isso gera em você um tesouro. Esse tesouro é bom ou é ruim? É bom. Então você pode amar as pessoas. Quando você vê uma pessoa amarga, dura, cruel, que bate nas pessoas, que distrata as pessoas, que humilha os outros, que não respeita os outros, você acha que essa pessoa está experimentando do amor de Deus sobre a vida dela? Ela vai tirar do tesouro que ela tem, aquilo que ela tem. Se é bom ou ruim, depende do que ela entesourou no seu coração. Então eu quero concluir aqui,
dizendo o seguinte: nós precisamos amar as pessoas. Mas eu não quero que você, esse amor assim, de dar um tapinha nas costas, de dizer, olha, eu vou orar por você, que Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus. Não é isso. É um amor que nasce em Deus e que te conscientizou de quem você é. Quando eu falei no início que é uma verdade que tem a cada dia se tornado uma coluna, uma estrutura na minha vida. É entender que eu sou um filho amado. É entender que as circunstâncias não determinam o tamanho do amor de Deus pela minha vida. É entender que o que as pessoas fazem para mim, seja bom ou ruim, não é a expressão do amor de Deus sobre a minha vida. Também não é a expressão do ódio sobre a minha vida. A expressão do amor de Deus sobre a minha vida se chama Jesus Cristo. E somente Ele. E se eu estou nele, eu recebo o amor do Pai, do mesmo jeito que Ele recebeu. Essa é a verdade. E você pode optar por crer nessa verdade, ou você pode optar por crer no que as pessoas dizem por aí. E aí, no dia a dia, nos embates, nas conversas, as coisas que vão acontecendo, você vai tomar uma decisão de encarar aquela vida, aquelas circunstâncias, tirando algo do seu tesouro que é bom, que é o amor de Deus, ou você vai tirar algo de um tesouro ruim, de raiva, de medo, de preocupação, de temor, de angústia. E é isso que você vai tirar de dentro de você para entregar para alguém. Quero chamar os irmãos do louvor, por gentileza. Eu quis compartilhar esse pensamento com você, porque, como eu falei, quando eu percebi o quanto Deus ama Jesus, ali em Mateus capítulo 3, verso 17, que a voz diz, este é o meu filho amado. E logo depois Jesus vai para o deserto, para ser tentado. Ao ser tentado, ao passar por privações, ao passar por dificuldades, o que ele ouviu antes é o que sustenta a vida dele. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, se Jesus, consciente, plenamente consciente de que Deus o ama, ele fez o que fez, por que eu não posso crer dessa maneira? E eu preciso crer que Deus me ama. E o crer que Deus me ama muda as circunstâncias. Ah, muda o dia a dia, vai mudar as pessoas? Não, vai mudar como eu vejo as circunstâncias. Então eu gostaria que você entendesse que você é amado, independente do que acontece. Que você tem o amor de Deus sobre a sua vida. Tem o amor de Deus sobre você de uma forma profunda. Quero convidar você a ficar em pé. E eu quero lembrar você que para você acessar esse amor, você precisa entender que você foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus, que Deus amou você em Cristo Jesus, você precisa estar em Cristo para ser alvo do amor, e que o desejo de Jesus é que você esteja com Ele, sentado em lugares celestiais, usufruindo desse amor. Eu quero convidar você, pedir para que você não saia, não vá embora, nós vamos cantar um cântico. E no final desse louvor eu quero ter um tempo de oração. Orar pela sua vida, orar por você. Nós temos um tempinho aqui de oração nesse sentido. Vamos louvar e adorar ao Senhor?